Começou. Olá, gente. Boa noite. Bem-vindos ao o treinamento de finanças do TNA. Então, para quem não tá sabendo, né, para quem veio aí meio desapercebido aí, não sabe o que tá acontecendo, esse treinamento é focado na auditoria de contas. Então a gente vai falar muita coisa sobre a auditoria de contas aqui. Vai ser muita informação importante, muita informação hiper valiosa para quem está querendo começar. Então hoje nós vamos apresentar sobre contas e sobre lançamentos específicos. Então quem vai fazer a apresentação de hoje vai ser a Laís e a Jéssica. E amanhã teremos outra apresentação também, que eu acho que com o Wes e com a Laís ou com a Jéssica, não sei. Mas amanhã o Wes também vai apresentar. Então, Laís e Jéssica, desmutem aí, se apresentem, falam onde é que você é, fala régua, signo, ascendente, lua, Vênus, escorpião, Júpiter, Marte, fala o que vocês quiserem aí, se apresentem. Ai. Oi, Thiago. Tá, meu nome é Laís, eu sou de Recife, fui VPO de IP ou DT ano passado. Sim, Felipe, deixa eu ver mais. Tenho 26 anos, sou a chair eleita de finanças, vou assumir em janeiro, no caso. Acho que é isso, né? Signo taurina. Meu Deus, as pessoas me expondo aqui. Tá bom, gente. Foi. Jess, vai que é tua. Jéssica. Acho que Jéssica não está aí. Está me ouvindo, Laís? Tô. Gente, cadê a Jéssica? Pera, cortou um pouco pra ela tá falando aqui. Voltou, tô ouvindo, gente. Então, né? Eu acho que Jéssica realmente... Tenta mexer no microfone dela. Eu não consigo mexer no microfone dela. Então, vamos lá. Só fazendo uma apresentaçãozinha rápida de quem são as pessoas que vão apresentar hoje. Hoje vai apresentar Laís, maravilhosa, eu tô circulando a carinha dela aqui. A Jéssica não tá aqui na foto, infelizmente, ela faltou na Conad. E eu vou apresentar também, né, já que a Jéssica tá caindo. E o Wes também, maravilhoso, tá aí no chat o tempo todo, não sei se estão vendo os círculozinhos aí. Então o Wesley também vai apresentar amanhã. Mas a princípio quem vai apresentar hoje é a Laís e a Jéssica, que não está aqui. Mas enfim, os tópicos que vamos abordar hoje serão ferramentas. Então a gente fala sobre contas online, planilhas do TNA e recibos padrões. E movimentações financeiras ficou para hoje também, né? É isso aí. Gente, por favor, não mexam no PPT porque mexe pra todo mundo, tá? Então, pra quem chegou aí agora, se mexer no PPT, essa roladinha que você dá aí na sua tela aparece pra todo mundo. Então, deixa paradinho. Então, vamos lá. Vamos começar falando sobre as ferramentas. Então, fiquem bem espertos porque a gente vai falar sobre a ferramenta que a gente mais usa o tempo todo, que é o famoso Contas Online, né? Quem é que já não teve os seus probleminhas de lag no Contas Online aí? Quem é que não ama esse sistema? Dá pra fazer uns controles absurdos nele e a gente mal sabe que dá pra fazer, né? Então,
vamos começar com arroz e feijão, né, gente? Adicionar lançamento todo mundo sabe, né? Acho que todo mundo já usou contas online, eu espero. Acho que não. Beleza. Então vamos partir de apresentar o Contas Online para vocês. Bem, o Contas Online, para quem tiver a curiosidade de entrar aí, né? Contasonline, tudojunto.com.br. Se quiserem dar uma olhadinha, mas precisa de conta para mexer e tudo mais. É o sistema que a gente, em finanças, usa para fazer o controle de todas as contas. Então, por exemplo, você tem todos os lançamentos de uma conta corrente durante um mês. Todos esses lançamentos que aconteceram na conta corrente têm que ser replicados no Contas Online. Então, o Contas Online ele é nosso software de gestão financeira. Ele é online, todo mundo consegue usar. Então, antigamente a gente usava o SIG, né? Hoje a gente usa o Contas Online, que ele é bem mais fácil, bem mais descomplicado. E ele serve justamente tanto para vocês fazerem um controle. Então dá para fazer relatório financeiro por ele, dá para você controlar seus lançamentos, o que você tem para pagar, o que você já pagou. Então, tipo assim, tem como você fazer tudo isso. E nós usamos ele também para auditar dentro do TNA, né? Então a gente vai olhar o Contas Online de todas as entidades, vai olhar se aqueles lançamentos estão de acordo com o que são apresentados nos extratos, e a gente, através disso, vai fazer auditoria de cada CL individualmente. Então, o Contas Online ele serve basicamente para isso. Então, é bem simples, assim, ele é simples de mexer, mas ele tem umas funções bem complexas também, sabe? Então, a princípio ele é bem intuitivo, mas se você for se aprofundando, você percebe que ele tem muita coisa e ele é muito denso. Então, bora começar com a função mais simples. Como adicionar um lançamento? Então, essa daqui é a carinha que você vê quando você entra no Contas Online. Então, isso daqui que aparece para todo mundo quando entra lá, essa telinha aqui. Então, vamos supor, você recebeu R$ 1.500 de uma FII de intercâmbio. Aí o que você vai fazer? Você vai lá, clicar no botãozinho adicionar, que está aqui em cima. Aí esse botãozinho vai abrir essa janela aqui para vocês. Aí nessa janela tem categoria, conta bancária, conta contábil, forma de pagamento, cliente, fornecedor, marca, descrição do documento e as questões de data de vencimento e valor. Então o que acontece? Categoria. Aqui você pode classificar como ODV, ODT, IDT, IDV. Você pode classificar como tudo isso, pode classificar como se fosse para conferência ou transferência entre extensor e extensão. Dá para fazer tudo aqui. Conta bancária ou cartão. Basicamente, conta corrente, conta caixa, PayPal, PagSeguro. Aqui você escolhe qual vai ser o tipo de conta que você vai utilizar. Aí conta contábil já é uma parada um pouquinho mais complexa já. Então, se aquilo foi uma receita, se aquilo foi uma despesa, se aquilo foi algum item incorporado no ativo, se aquilo é uma dívida que você tem. Então, aqui na conta contábil, onde é que você muda isso daqui? A maioria dos lançamentos que a gente faz é relativa a receita e despesa. Que é como a gente usa regime de fluxo de caixa, então, ou seja, a gente só controla efetivamente o dinheiro que entra ou o dinheiro que sai da entidade. Então é tudo receita ou despesa, basicamente. Gente, vou pedir de novo para vocês não mexerem no PPT, quem chegou aí agora depois, né, porque passa para todo mundo. Forma de pagamento, escolher se foi cartão, dinheiro, boleto, cheque. Aqui dá para você escolher, aqui é controle interno do CL. Cliente e fornecedor também é controle interno, então você pode cadastrar o EP ou cadastrar aquela empresa que está te pagando as FIIs de IDT, por exemplo. Então elas entram aqui. A marca geralmente é uma empresa ou é exec, então aqui também não tem muito segredo, tem gente que deixa esse campo em branco, é mais para controle interno. A descrição vai ser o que vai aparecer nessa telinha aqui. Então, por exemplo, aqui você está vendo lá, não sei se está todo mundo vendo, restaurante. Se você pegar aqui na descrição e digitar restaurante, vai ser o que vai aparecer lá. Então, é efetivamente o que vai aparecer na sua tela principal. Então, você vê que tem CLs que fazem controle através disso daqui, né? Eles colocam tipo, entre parênteses, FII. Aí depois eles colocam, especificam o que foi aquilo.
Então tem muita gente que utiliza isso daqui como forma de controle também, é muito interessante fazer isso. O documento, eu não lembro ao certo para que se refere agora, não é um campo que a gente audita, é um campo de controle interno. E referência geralmente é a data que você pretende pagar aquilo, se eu não me engano. Aí, data do vencimento. Obviamente, né, se for um boleto, você vai colocar lá, vai vencer no dia 22 de dezembro. Você coloca lá, 22 de dezembro. Aí você vai digitar o valor daquele intercâmbio. Obviamente você vai selecionar se ele foi uma despesa ou uma receita. E você pode colocar para lançar como pagamento pago. Então ele já preenche esse campo de cá, né? Esse campo que tem valor do pagamento e valor pago. Ou você pode, por exemplo, botar que a data do vencimento vai ser no dia 13 e deixar aquele lançamento lá como se fosse um lançamento a pagar. No caso, a gente só fala para você fazer isso de colocar como lançamento a pagar se ainda tiver, por exemplo, a gente não auditou o mês de novembro. Então, um exemplo, né? Aí se a gente está passando no mês de novembro e tudo mais, você pode fazer isso para controle interno, mas no final do mês todas as contas ali têm que estar como pagas. Então você pode fazer um controle interno do que você tem para pagar, mas no final do mês tudo tem que estar pago ali, porque senão vai zoar o saldo do Contas Online inteiro. Depois que você fez o lançamento, você fala, puta merda, não sei como é que altera essa parada. É aquele íconezinho ali do canto, aquele negocinho ali pequenininho, tá vendo? Tipo um documentozinho. Você clica naquilo dali, ele vai abrir essa janela daqui de cima de novo, preenchida para vocês. Então, se você quiser alterar alguma coisa, você pode alterar. E é bem simples, sacou? O Contas Online nessa parte é bem intuitivo, bem de boa de mexer. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode digitar aí no chat que eu respondo, beleza? No caso, Opa! Gente, por favor, não mexam no PPT de novo. Exato, vai ficar gravado e a gente vai disponibilizar o PPT para vocês. Então, não precisa se desesperar, não. No caso, os anexos eles são feitos aqui em mais opções. Então, aquele comprovante, aquele recibo, aquele boleto que a gente cobra na auditoria, é só anexar aqui, né? Você vai clicar em mais opções e vai abrir uma paradinha lá, anexar arquivo. Show de bola, não tem segredo nessa parte. Como modificar um lançamento? Pode perguntar, Leonardo. Manda bala. A princípio, não. As cores do lançamento significa as categorias dele. Então as categorias, atualmente a gente usa azul como operações, vermelho como financeiro, amarelo como administrativo, verde como lançamento entre extensão e extensor e rosinha como conferência. E a gente vai continuar no contas a princípio. Então, vamos lá. Transferência entre contas. Esse daqui é um lançamento que é muito interessante você saber utilizar ele. Tem muita gente que, por incrível que pareça, não sabe utilizar esse tipo de coisa. E é muito de boa de usar. Por exemplo, você tem R$1.000 na sua conta caixa. Aí você pega e coloca na sua conta corrente. Você fala, ai meu Deus, você tem que fazer um recibo em relação a isso? Não. Você vai colocar como transferência entre contas. Aí vai abrir lá, transferência. Aí você escolhe a sua conta, vai falar, vou colocar na conta bancária conta caixa, né? Você vai selecionar aqui em cima conta caixa e aqui embaixo conta corrente. Aí você vai sair R$1.000 da conta caixa e R$1.000 para a conta corrente. Ocorreu uma transferência aí, né? Então isso ocorre, por exemplo, quando você transfere dinheiro do PagSeguro para a conta corrente ou dinheiro do PayPal para a conta corrente. Então, tipo assim, são transações dentro da própria empresa, sabe? Tipo, você fica movimentando dinheiro de uma conta para outra. Então, tipo, transferência não é você fazer uma transferência para outra pessoa, sabe? Tipo, fiz uma transferência para, sei lá, pro donatário do meu espaço do aluguel aqui, aí vou fazer uma transferência. Não, não é assim que funciona. Ok. Transferência entre contas. Ai, gente. E bugou meu PPT. Gente, vou pedir novamente. Para quem chegou depois, por favor, não mexa no PPT, porque isso mexe para todo mundo. Então, se você está clicando aí no PPT, rolando o scroll do PPT para cima, por favor,
Alguém deu o clique com o terceiro botão aí e tá segurando pra cima. Porque isso aparece pra todo mundo, né? Então você rola o scroll aqui no PPT, aparece pra todo mundo. Então vamos evitar mexer, por favor, porque isso vai bugar pra todo mundo. Opções de filtros, vamos lá. Isso, e mexeram de novo. Dá pra saber quem é que tá mexendo? O Laís, faz o... Pega o PPT e passa o link pra eles, que aí eles conseguem ver o PPT já separado aqui, não precisa ficar mexendo. Show, acho que parou. Então vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida até agora, gente? Se vocês tiverem, pode interromper aqui. Aquele é editável? Não? Ah, é só passar como não editável, como só pode visualizar. Aí quem tem o link só visualiza, essa coisa já passa aqui lá pra todo mundo. Beleza. Então, vamos continuar aqui. Quem mexer no PPT não vai passar em RD. Ó, se mexer, tá reprovado em RD na Conal, hein? Não, você não precisa colocar anexo em todos os arquivos, Gustavo. Transferências você não precisa colocar anexo. Então, quando eu falei, né, transferência de dinheiro dentro da própria empresa não precisa. Taxas bancárias você não precisa também. Então, por exemplo, se o banco te cobra IOF, IR, qualquer coisa do tipo, você não precisa, porque isso já aparece lá no extrato bancário. Então também não precisa colocar. Como a Laís falou aí, transações internas dentro da empresa. Então você movimentar entre as contas da empresa. Não significa você transferir aquele dinheiro para outra pessoa, porque aí você precisa de comprovante. E as taxas do PayPal, PagSeguro, que o PagSeguro cobra muita taxa, o PayPal também cobra. Todos os lançamentos de transferência, não precisa. E eu acho que é basicamente isso, não tô lembrando se tem mais algum que não precisa. Estorno não precisa também, mas só estorno daquele tipo que você transfere para a conta da pessoa e por algum motivo a conta não é identificada e o dinheiro volta. Então, tipo assim, o banco mesmo coloca lá aquela classificação como estorno. Então, vamos supor, se você deu o dinheiro para uma pessoa e, sei lá, a pessoa fala, não vou querer mais o serviço, devolve o dinheiro, isso não é estorno, isso é outra coisa. Isso é devolução de dinheiro. A mesma coisa acontece, tipo, um EP pagar para vocês e falar, não quero mais fazer o intercâmbio, me devolve o dinheiro. Isso não é estorno, isso é devolução de dinheiro. Então você precisa colocar anexo nesses arquivos, nesses lançamentos. Beleza? Mais alguma dúvida? Acho que não, né? A Ariane está digitando. Sempre que eu receber de externos, eu tenho que colocar um recibo em anexo? Sim, toda vez que você receber de externo, precisa de um comprovante anexo. Não tem problema não. Tem alguns CLs que usam como marca tracinho, tracinho, tracinho. Ou espaço, sei lá, qualquer coisa do tipo. Isso daí é mais para controle interno. A gente não olha isso daí. Então tem CL que faz controle com quem está pagando, quem não está pagando. Tem CL que não coloca nem cliente, né? Então vamos lá. Opções de filtro. Aqui nessa barrinha lateral do contas, você consegue selecionar, por exemplo, a conta que você quer olhar. Então você consegue isolar, por exemplo, a conta caixa. Então toda vez que você for lançar para ver o saldo da conta e tudo mais, você tem que separar conta por conta. E tem como... Ai, Deus. Aqui. E tem como você também retirar alguns tipos de filtro. Por exemplo,
Ah, não quero ver as transferências que acontecem entre as contas. Só quero ver efetivamente minha entrada e saída de dinheiro. Para controle interno, por exemplo. Eu quero ver quanto de receita que eu tive esse mês ou quanto de despesa eu tive esse mês. Então as transações internas não contam para receita e despesa. Então você pode retirar aquilo dali e ver só efetivamente o que foi receita e o que foi despesa, né? Você pode tirar, por exemplo, os acertos de saldo, que ficou riscadinho aqui, mas dá também, né? Que são geralmente onde é que a gente lança o extrato. Os pagamentos de cartão, tipo, então você que tem a opção de marcar e desmarcar o que você quiser. Então, por exemplo, eu só quero ver quanto que eu... Aqui em cima, né? Quanto que eu realizei. Então você tira o a vencer o não realizado, aí você só vê efetivamente o que você já pagou, né? Isso no caso para controle interno. Opções de busca no contas online. Então lá em cima você consegue, aqui nesse campo aqui, fica logo embaixo do nome da empresa lá em cima, tá vendo? Você consegue filtrar alguma coisa. Então, por exemplo, como eu falei que tem CLs que usam a descrição para filtrar as coisas, né? Se você vai lá e coloca, por exemplo, você vai fazer uma conferência, um DD, por exemplo. Aí você coloca lá, DD. Aí se você vir aqui em cima, nesse campo, e digitar DD, e colocar para filtrar, vai isolar todos os lançamentos que tem esse tipo de nome. Ok, calma aí. Aqui. Então você consegue ver efetivamente quanto que foi as receitas e despesas daquela conferência, sacou? Então... Calma. Então é só digitar aqui. Então, por exemplo, se você quiser fazer a mesma coisa para DCDP ou não, né? Sei lá, você quer isolar ODT ou ODV. Você pode fazer a descrição antes dos lançamentos e chegar lá em cima e só isolar isso. Exportar registros. Isso daqui é pra gente que gosta de trabalhar com planilha, né? Que é muito importante para todo VP Finanças, inclusive. Então, quando você chega lá embaixo, não sei se vocês estão vendo aí, quando você vai lá embaixo, lá no Contas Online, não é lá em cima do PPT não, gente, ai Deus. Calma aí, uma hora a gente consegue. Você vai lá embaixo, lá no Contas Online, você vai ter uma opção lá, do lado de apagar e excluir, que se chama mais opções. Quando você clicar naquilo dali, vai abrir um balãozinho e nesse balãozinho vai aparecer lá, exportar registros. Aí vai abrir uma caixa em que você pode escolher o tipo de exportação que você vai querer fazer, né? Então você pode escolher lá o lançamento que você vai querer fazer, você vai querer o TNA padrão 1, budget, então tipo assim, existem vários tipos de lançamento, você pode dar uma explorada lá, ver qual que se encaixa melhor com o tipo de informações que você quer. Aí você só clica no íconezinho do Excel que tem aqui na direita, tá vendo? Olha o íconezinho do Excel lá, cadê a setinha? Aqui, tem o íconezinho do Excel bem aqui, ó. Só clicar lá, Laís, obrigado pelo PPT. Muito obrigado. Aí, quando você exportar o registro, vai abrir tudo em Excel. Então lá, como eu disse, né, você pode explorar os tipos de arquivo que você vai querer exportar e através disso você tem os tipos de dados que você quer. Através desse tipo de dados você pode fazer as análises e tudo mais. Então isso aqui para quem gosta de mexer com planilha é excelente. Porque tem gente, né, que eu já vi gente que faz um por um. Quem não sabe que tem a parada de exportação lá no final, né? Enfim, você só exporta e dá-lhe. Aí aqui você faz a análise que você quiser. Você pode fazer gráfico, tabela dinâmica, Deus do céu, o que você quiser. E curiosidade do Contas Online, tem um Contas Online mobile. Então se você é valente o suficiente para fazer uma auditoria no celular ou está muito desesperado para fazer uma auditoria no celular, tá aí, tem essa opção. Então, principalmente para consulta, para olhar como é que está a questão das contas e tudo mais, o mobile é muito bom. Então você consegue olhar ele aí, mas não é muito utilizado no final das contas. Planilhas, vamos lá.
Essa planilha aqui é a planilha que você mais vai ver na sua vida, como VIP Finanças. Ou uma das que você mais vai ver na vida, né? Que é a planilha central de auditoria de contas. Então, nessa planilha aqui, a gente tem todos as auditorias desde 1900 não sei quantos. Tem auditoria lá de 2002, é impressionante, tem muita coisa. Então você entra nessa planilha, aqui na capa dela você tem algumas informações que a gente considera muito importante, que a gente já coloca aqui. Então o formulário de contestações, quando vocês quiserem fazer contestações, é só entrar por aqui. As súmulas, que são muito importantes para vocês fazerem a auditoria de contas. Então todo VIP Finanças deve fazer a auditoria de contas com a súmulazinha aberta ali do lado, e quando tiver com uma dúvida é só olhar o que tem que fazer. A súmula de conta é tipo o documento mais importante que a gente tem dentro de finanças. E lá vamos nós de novo. Cadê? Aqui. O manual de finanças foi o manual que a gente criou justamente para facilitar o entendimento das súmulas, porque as súmulas são um documento oficial, então eles têm caráter oficial, eles são um documento que tem explicações muito, como é que eu posso dizer, às vezes um pouco complexas, né? Então o manual de finanças serve justamente para tornar as súmulas mais claras, então colocar imagens, colocar exemplos, coisas que a gente não pode colocar na súmula justamente por ela ser um documento oficial, sabe? Não, a gente não tem essa liberdade de colocando imagem nas súmulas. Então a gente fez um manual de finanças justamente para descomplicar alguns pontos. O site do TNA o site do TNA, ele é nosso hub praticamente de todas as informações. Então, você entrando lá, você vai ver, tem muita coisa dentro do nosso site, todos os nossos manuais, todos os nossos modelos de documentos, tá tudo aqui, sabe? Então, o site do TNA é muito bom. Eita, João. Ah, tá. Era pra ver o som? Era, né? Espero que seja. Nós temos os modelos de documentos aqui. Então, se você não sabe como faz aquele recibo de fundraising, a gente tem um modelo padrão dele. Então, você pode acessar ele aqui, olhar. Tem modelo de auditoria legal também, que é excelente. Então, é muito importante você entrar na caixa dos documentos aqui, dos modelos de documentos. Então, nosso formulário de feedback, que está aberto, se vocês quiserem falar alguma coisa pra gente, propor alguma coisa, só do formulário de feedback falar. Então, a gente está olhando o formulário de feedback constantemente. Então, sempre que surgir alguma opinião aí, ou tiver alguma reclamação para fazer, só escrever lá. E aqui embaixo estão os coaches, que a gente separa aqui para todo mundo ter acesso. Então, se por acaso você esquece que é seu coach, é só olhar aqui. Então, temos todos os coaches arranjados e isso aí. Planilhas. Essa daqui é a planilha individual que a gente usa. Então, a planilha ela tem bastante dados sobre como foi a auditoria do mês. Então, contas não apresentadas, extratos faltantes, saldos incorretos, comprovantes faltantes e comprovantes incorretos, tanto do mês atual quanto das pendências. Então, você consegue perceber quanto de multa que você tomou, a porcentagem dela que foi na pendência, a porcentagem que foi no mês atual, né? Quanto de multa que você tomou naquele mês. E vale ressaltar que a multa de IRD, é bem importante falar isso, ela nem sempre está de acordo com o que está na planilha. Porque a multa de IRD é equivalente à maior multa da rede, né? Então, o valor mínimo que se toma quando se reprova em IRD é R$50 e o máximo até R$1.500. Então, aplicado ao teto da conta, né, obviamente. Então, às vezes aparece lá, se você reprovou em IRD, vai aparecer lá R$50, mas às vezes a maior multa da rede foi, sei lá, 100, por exemplo. Então, vai aparecer aqui 50, mas o valor efetivo que vai chegar no extrato do CL para vocês vai ser 100. Se vocês quiserem conferir esse valor, tem um link aqui em cima. Esse link aqui, multa do mês, ó. Muito importante esse link. Então, só olhar esse link aqui, entrar nele, que lá vai ter
todos os valores que vão ser cobrados e lá vai aparecer o valor efetivo. A gente não tem condição de ficar fazendo o valor planilha por planilha, porque são 51 CLs, 300 contas. Gente, de novo, quem entrou agora, por favor, não mexe no PPT, que mexe para todo mundo. Vou colocar um aviso fixo ali do lado. E é isso aí, a planilha, a capa é basicamente essa daqui. Nós temos o overview para saber quando que foi reprovado ou não em RD. Então aqui a gente tem o retrospecto dos meses, né? Então é bem interessante, essa capa dela aqui traz muita informação. E isso daqui é, no caso, a do mês. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver direito, não tem o zoom aqui. Beleza. Basicamente aqui a gente coloca o código, que é o código que aparece lá no Contas Online. Deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. É esse código aqui. Opa, não, esse aqui é a data. Esse código aqui. Então, nesse código aqui, que aparece lá no Contas Online, é o código que a gente vai colocar aqui na planilha. Então, se o lançamento estiver incorreto, vai aparecer aquele código, qual foi o erro relativo àquele código, qual é o valor, né, do lançamento e qual a data que ele foi feita. Então, é essa ordem, o código, o erro que aconteceu no lançamento, o valor do lançamento e a data do lançamento. Obviamente aqui a gente coloca se foi ou não reprovado em RD, né, se ele apresentou a conta, se apresentou extrato. Sim, a gente coloca a nota nos comentários, principalmente explicando alguns tipos de erros, né, porque tem erros que infelizmente a gente não consegue sempre prever, então a gente está sempre atualizando as súmulas por isso, mas a gente sempre coloca comentário explicando, quando tem que explicar, para falar para vocês qual foi o erro, o que vocês têm que corrigir e tudo mais, orientações para conversar com o coach, até mesmo parte das súmulas a gente coloca a notinha aqui na parte do erro, então às vezes vai aparecer um triângulozinho preto bem aqui no canto, aí você sabe que tem uma notinha ali, aí você passa o mouse em cima e vai aparecer a nota. Então, foi Laís que perguntou, já ia falar muito bem perguntado, né, mas obrigado, Laís. Aí aqui a gente coloca o saldo inicial, o saldo final das contas, e aqui em cima também tem o overview de quanto de multa foi para cada conta. Então, você tomou, sei lá, R$5, R$10, então vai aparecer tudo aqui em cima, individual por conta, qual foi o valor que foi aplicado em cada uma. Então, eu acho a planilha bem intuitiva. Então, essa daqui é até a planilha antiga, a gente deu uma melhorada, o visual ficou mais clean, a gente tirou algumas informações que eram desnecessárias. O valor de cada multa é R$5 para a multa atual, e tem um caso que é específico, que é se você não entrega um comprovante por 2 meses seguidos, então ele está como um comprovante ausente por 2 meses seguidos, ele vai ser cobrado o valor integral dele. Então, ou seja, vamos supor que você deu um dinheiro para, sei lá, comprar alimentação do EB, sei lá, você fez uma REB, pagou alimentação, pagou uma pizza para todo mundo, por exemplo. Aí você não colocou esse recibo de saída por 2 meses seguidos, você vai tomar o valor daquela multa, daquele lançamento. Então, se você pagou R$50 naquele lançamento, você vai tomar R$50 de multa, não vai ser 5. Então é o único caso especial, mas em geral é 5. A gente envia essa planilha mensalmente, essa planilha aqui, essa planilha de central. Mensalmente a gente envia ela por e-mail. E aqui embaixo você consegue acessar a aba do mês. Então você consegue lá, outubro de 2016, setembro de 2016. Reprovação em RD é R$50, caso você apresente a conta, mas o saldo esteja errado, ou não apresente extrato. E caso você não apresente a conta e você tenha ela, então, por exemplo, não apresentou a conta caixa, não fez nenhum lançamento na conta caixa, é R$100 de multa. Então, muito bem, Laís, muito bem alinhada. Então, é R$50 para RD, calma, RD valor mínimo. Então, como eu disse anteriormente, né? Se você toma R$50 de multa e a menor multa da rede foi abaixo de R$50, você vai tomar R$50, que é o mínimo. Caso o valor da maior multa da rede para aquela conta tenha sido maior do que R$50, você vai tomar o valor da maior multa. Fica um pouco difícil de explicar falando,
Porque você consegue a planilha, você consegue ver melhor, né? Mas, por exemplo, vamos supor, eu sou da ESEC em Vitória e a ESEC em Vitória reprovou na conta caixa. Aí vai aparecer lá na minha conta caixa que eu tomei R$50 de multa por RD. Mas vamos supor que a ESEC em Recife tomou R$120 de multa na conta caixa naquele mês. Então eu não vou tomar R$50 de multa, vou tomar 120, que foi o valor da maior multa da rede, que no caso é de Recife. Beleza? É um pouco complicadinho de entender falando assim, mas vendo na planilha fica mais fácil. E sim, né, ela aí já respondeu, a gente envia essa planilha aqui mensalmente, e nela você tem os resultados. E recibos padrões. Laís, your time. Laís. Movimentações financeiras? Calma. Achei que recibo padrões era a sua parte. Beleza. Calma aí, eu vi um comentário aqui do Clayton. Não tenho comprovante, se eu enviar a declaração por ter emitido o documento, eu pago R$5 de multa. Se passar de 2 meses, eu pago 50 com base em seu exemplo e teria que enviar a declaração. Então, obviamente, se por acaso perdeu o documento, foi por falta de controle. Então, a multa só existe durante 2 meses. Então, por exemplo, a gente está auditando novembro agora. Então, ela só vai existir em novembro e em outubro. Então, no caso, a gente só vai cobrar ela 2 vezes. A gente não vai ficar cobrando ela eternamente, né? Então, a gente só cobra por 2 meses. E, no caso, essa é meio que uma forma de prevenir que tem esse descontrole, sabe? Porque realmente, tipo, um comprovante ausente é uma coisa muito grave. Porque, né, bicho, é um comprovante ausente. E se errar um comprovante, por exemplo, se errar uma data num comprovante, é muito menos grave do que você tipo, um comprovante sumir. Porque, cara, cadê a declaração daquilo dali? Então, se, sei lá, uma auditoria chegar e for fazer uma auditoria no sério, uma auditoria externa, um governo, por exemplo, ele vai chegar e falar, tá, cadê esse comprovante? Cadê ele? Aí você não vai ter como provar. Você vai entender um comprovante que está com errinho ali. Porque um comprovante com errinho é uma coisa. Ela vai falar, beleza, no problem. Mas um comprovante que não está ali é um problema muito grave para a instituição. Então a gente faz isso como uma forma de justamente chamar o senso de responsabilidade para com um comprovante ausente, né? Caso eu não pague a multa, ela deixaria de existir em 2 meses? Não, porque quem cobra a multa é o MC. Então, se você não paga a multa com o MC, você fica com multa com o MC. Então, a multazinha vai ficar lá por um bom tempo, até você pagar. Vamos lá, deixa eu beber um gole de água aqui que minha garganta já tá seca. Recibo padrões. Beleza. Em todos os lançamentos, né, é preciso você contar com o nome, CNPJ da ESEC. É só meu PPT que tá toda hora voltando pro começo, eu não tô entendendo isso. Vocês estão ficando doido, né? De novo. Oxi, né? Eu tô sentindo que alguém tá me trollando aí já. Temos um troll entre nós. Cai, certeza. Opa. Acusações contra a minha pessoa. Mas enfim. Toda vez que chega alguém novo, muda o PPT.
faz sentido. Vou ficar de olho pra ver na próxima pessoa que entrar se vai mudar. Isso aí. Todos os recibos, você precisa ter o nome, o CNPJ e, de preferência, o endereço da ESEC, né? Já que todo endereço, a ESEC tem endereço, então, por favor, coloque o endereço. Como a ESEC é sempre uma das partes na relação, você tem que ter o nome da outra parte. Então a ESEC sempre vai ser uma parte da relação, seja recebendo dinheiro ou seja dando dinheiro. Ela é uma parte da relação pra gente. Então você precisa contar os dados da outra parte. Então você tem o nome da empresa, o CPF ou o CNPJ. O CPF caso seja pessoa jurídica, ou CNPJ, perdão. O CPF caso seja pessoa física e o CNPJ caso seja jurídica. E o passaporte se for estrangeiro, e você precisa ter os dados da outra parte da transação. Você precisa ter o valor numérico e por extenso. É e, não é ou. Então se tiver um e não tiver o outro, tecnicamente está errado. É a legislação brasileira que pede para fazer assim, né? Então não é nossa culpa, é burocracia do Brasil mesmo. Descrição da transação. Então, se foi um intercâmbio, você tem que falar lá que é intercâmbio. Se for, você pagou para outra pessoa alguma coisa, precisa estar lá. Então, por exemplo, na nota fiscal aparece lá qual foi a transação que foi feita, né? Então você comprou X coisa, então tá lá a descrição na nota fiscal. E assinatura, caso seja um recibo manual, né, igual que a gente tem costume de fazer. Caso for nota fiscal ou qualquer documento, no caso majoritariamente nota fiscal, né, que os outros documentos não são aceitos. Caso seja nota fiscal, não precisa ter assinatura, óbvio, mas os outros comprovantes manuais precisa ter. Existem algumas exceções, né, mas são muito específicas. Acho que vai entrar mais na parte da Laís isso daí. E a data do recibo. Então, ou seja, até na nota fiscal aparece lá a data, o horário que você fez aquela transação. No caso, a gente só cobra a data. Então, tudo isso daqui tem que estar de acordo. Então, se algum desses itens estiverem errado no recibo que você fez, a gente vai marcar como errado. Então, isso daqui é legislação brasileira que cobra isso. Então, você percebe, por exemplo, que a nota fiscal, que é o documento oficial que todo mundo usa. Ó, entrou. Bora ver se sobe. Que é o documento que o Brasil usa, né, que é o documento oficial. Tem todos esses dados. Então a gente cobra eles porque é legislação do Brasil. Beleza? Então, como eu disse, né, visualmente falando, toda vez que é feita uma compra em mercado, por exemplo, conferência, é necessário declaração, né? Declaração não exatamente. Ficou mudo só pra mim, aparentemente sim. A declaração ela só serve para alguns casos específicos, que é quando você não consegue comprar no nome da ESEC. Então, por exemplo, passagem de avião, que é uma coisa que você vende para uma pessoa física, né? Não tem como você vender uma passagem de avião para uma empresa, né? Uma cadeira para uma empresa. Então, nesse caso, a gente aceita a declaração. Oxi, caiu para todo mundo? Quem é que tá me ouvindo? Manda um eu aqui, só pra ver se... beleza. Então tá todo mundo aí. Show de bola. Então a gente só usa a declaração pra esses casos, né? Então... Já caiu 2 vezes, meu Deus. Majoritariamente, nos restantes do caso, a gente não usa declaração porque a gente usa o nome e o CNPJ da ESEC. Poderia ter um marcador, né, pra voltar direto pra página que eu tava. Vou começar a decorar o número aqui. Oxi. Ó, tão trollando de novo aqui, eu acho, hein. Tem alguém mexendo agora mesmo, porque tá segurando lá em cima. Cadê o PPT de novo? Aquele PPT ali vocês podem mexer à vontade. João upa também PPT em nova aba.
Aí tem PDF. Upar em PPT é melhor? É por isso que dá bronca. Pera aí. Continuando. Vamos lá. Ninguém mexe no PPT, por favor. Só relembrando, né? Visualmente falando, é isso daqui que precisa ter, que é o nome da IESEC. Então você vai colocar lá como responsável da IESEC em, sei lá, Dourados, falecida IESEC em Dourados. Como representante da IESEC em Dourados, escrito sobre CPF, CNPJ, número X, é claro ter recebido a quantia de valor numérico e valor por extenso. Tem que ter os dois. A quantia de X, aí você coloca a segunda parte da relação, que pode ser uma pessoa ou uma empresa. Aí você vai colocar aqui, recebi de Mariana Borges Custódio, a CPF tal, ou CNPJ, se for empresa, referente a que você vai colocar a descrição, o que foi que você vendeu. Então, no caso aqui foi FII de intercâmbio. Aí você tem que ter a cidade, então vai aparecer lá, Vitória, 21 de março de 2016. Aí vai ter a assinatura do responsável da IESEC, eu falei que é IESEC em Dourados, né? Bora colocar IESEC em Vitória. Que é da IESEC em Vitória, eu vou lá e assino se eu for representante. Então, basicamente isso daqui que tem que ter. Lembrando muito, que opa, bora lá. Esse recibo tá aqui nos modelos de documentos, bem aqui, ó, na nossa planilha. Então, desceu de novo, não sei porque, antes estava subindo, agora está descendo. Como eu posso levar multa por CPF incorreto, como o auditor sabe? Então, por exemplo, você colocar um CPF com dígito a menos. A gente não tem como conferir o CPF da pessoa se está realmente de acordo com o nome, mas isso daí a gente espera boa fé das pessoas. Porque a gente confere se está faltando dígito, se tem dígito a mais, ou qualquer coisa do tipo. Aí a gente consegue dizer se está errado ou não. Mas, a princípio, é isso aí. Dá-lhe, tem alguma consideração a mais a fazer? Beleza. No recibo pode assinar qualquer membro da IESEC como responsável, somente qualquer membro pode assinar como responsável tecnicamente. Isso é até mesmo para facilitar, porque aí chega alguém lá no CL para pagar alguma coisa, só tem, sei lá, um manager ou de VI, sabe? Aí não vai receber o dinheiro porque eu só tenho um manager ou de VI lá. Aí ele pega, assina o recibo, é isso aí. Então, pode ser qualquer membro. Despesa é o contrário, né? Então fala, a IESEC X, inscrito sobre o CNPJ tal, declara ter pago a quantia de valor numérico, valor por extenso, para tal pessoa, CPF tal, aqui no caso está o passaporte da pessoa, referente a Bolsa Auxílio no mês de março. Então aqui nesse caso é Bolsa Auxílio. Aí, nesse caso, a pessoa que recebeu tem que assinar. O recibo de despesa, ele também pode ser o recibo de receita ao contrário, né? Então, no caso, é a pessoa falando, eu, fulaninho de tal, recebi da IESEC em Vitória, CNPJ tal, a quantia de tanto referente a Bolsa Auxílio. Não tem problema, pode ser qualquer um dos dois tipos. Pode ser tanto a IESEC pagou para tal pessoa e a pessoa assina lá, quanto a pessoa tal falando que recebeu da IESEC. Beleza? Não tem muito segredo nesses recibos, é bem intuitivo e é um dos lançamentos que menos erra, então é bem facinho de acertar. Duas pessoas assinam de despesas, sim, óbvio. Porque você fala, eu paguei para fulaninho de tal, a quantia de tal, e só você assina, não te dá garantia nenhuma. Então, você fala, eu paguei pro Papa Francisco a quantia de tanto referente a uma pizza. Tipo, Papa Francisco não vai receber o dinheiro, mas você tá falando ali que pagou. Então tem que ter a assinatura das duas partes, sabe? Então, sempre você tem que ter... Pra receita, você pode ter só a da IESEC. Porque você que está como responsável da IESEC lá falando, eu recebi. Então realmente recebeu. Mas num de despesa, você tem que ter a assinatura da outra parte. No caso, quando você tem um ao contrário, como se fosse a pessoa, eu recebi da IESEC X a quantia de tanto, pode ser só a pessoa assinando.
Então você pagou 50 conto pro Papa Francisco, o Papa Francisco vai lá, aí o Papa Francisco recebia a quantia de 50 reais da ESEC referente à pizza. Aí ele vai lá e assina, Papa Francisco. Você não precisa ter a assinatura da ESEC nesse caso, mas você tem que ter a assinatura da parte que recebeu, porque só isso valida o documento. E para de rolar o PPT pra cima, por favor. Tem o PPT, cadê o link do PPT? Toma. Já tá até no Ctrl C aqui já. Faltou o G. Cadê? Recibo de reembolso. É pra quando a pessoa gasta em nome da ESEC, mas ela tira do bolso dela, né? Então a pessoa vai lá na papelaria, compra cartolina pro CL. Aí ela comprou, foi lá e, sei lá, foi pedir o dinheiro pra você uma semana depois. Aí você vai fazer um recibo de reembolso pra ela vai falar que recebeu aquele dinheiro e vai falar o que foi referente àquele dinheiro que ela recebeu, né? Então vai tá lá, falando, eu recebi o reembolso da ESEC referente à compra de cartolina. E você tem que colocar a nota fiscal atestando que houve esse gasto. Então, recibo de reembolso é muitas vezes usado para quando acontece da pessoa demorar muito para pedir, né? Porque às vezes a pessoa vai lá no mesmo dia, compra, aí chega lá na ESEC e já pega o dinheiro. Você pode fazer só uma despesa normal, você não precisa fazer um reembolso só para isso, sacou? Reembolso é mais para quando demora muito tempo. Doação ou patrocínio? Uma outra dúvida. Eu posso assinar um recibo em meu nome? Por exemplo, um recibo de reembolso, sou reembolsado e eu sou responsável pelo reembolso. Não, você não pode fazer isso. Porque basicamente você é o responsável pela ESEC e você você vai assinar 2 vezes o recibo. Então, não faz muito sentido, sacou? Você tem que ter alguma outra pessoa para mediar a situação. Então, se é o account manager, você pede para outro manager ou para o VP Finanças, para o CP, não sei, assinar também. Então, você não pode fazer uma assinatura você mesmo recebendo dinheiro, sacou? Questão de transparência, exatamente. No mesmo modo que você não pode fazer uma declaração para outra pessoa. Então você não pode falar, eu, Cleiton Amorim, declaro que Laís está usando a passagem para ir para a conferência. Você não pode fazer isso, sacou? Porque você está declarando para outra pessoa. Então sempre transparência, sempre pedir para uma pessoa diferente assinar, ou a pessoa que está declarando aquela coisa assinar. Então se você está tirando o dinheiro do CL, pede para outra pessoa atestar que pagou para você, tudo certinho, pensa na transparência da questão, o que está acontecendo ali realmente. Só separar e analisar a situação com um pouquinho mais de calma. E de receita. Você deu dinheiro para a ESEC e você recebeu? É isso? Sim. Pede para outra pessoa assinar também. Então, sempre quando você tecnicamente é o mediador das duas partes, você pede para outra pessoa mediar, porque você não pode ser o mediador das duas partes, sacou? É como se você pegasse lá e falasse, Cleiton, olha, trouxe R$1.500 aqui para você para pagar o intercâmbio. Você fala, nossa, obrigado, Cleiton, muito obrigado pelo dinheiro. Então não pode. Então, você tá dando dinheiro para você mesmo, né? Fica meio incoerente. Recibo de patrocínio. Então, por exemplo, quando uma pessoa de excelentíssima vontade vai lá e fala, toma aqui a ESEC, toma R$100 porque eu tô a fim de ajudar esse dinheiro pra vocês. Eu sou uma alma caridosa, tá sobrando dinheiro na minha conta, eu tô aqui, toma, R$100. Aí vai aparecer lá, ESEC, Vitória, inscrita no CNPJ tal, declara ter recebido a quantia de R$15 aqui no caso, de Mariana Borges Custódio, referente a com CNPJ tal. Então, no caso do recibo de doação, como você não tem um item, né, um serviço, alguma coisa que você é referente àquele recibo que você está fazendo, né? Então só aparece aqui em cima como recibo de doação. Deixa eu marcar aqui para vocês. Olha lá, tá vendo? Recibo de doação. É aqui em cima. Então você precisa ter isso daqui. Se você tiver isso daqui, não precisa da descrição do lançamento. Mas se quiser falar relativo a uma doação, show de bola, não tem problema. Pessoa física pode doar para a ESEC livremente, empresa também pode, qualquer um dos dois pode. Então, se alguém quiser doar dinheiro para o CL,
você tem que aceitar, mas você tem que fazer esse recibinho aqui. Então, tá lá. João da Silva, que é o responsável pela ESEC, e Mariana Custódio Borges, que foi a menina que pagou. E se a pessoa for membro da ESEC, pode também. Mas no caso, né, voltando lá no caso do Cleiton, não pode ser a mesma pessoa doando e recebendo dinheiro. Então, no caso, vamos supor assim, eu acho que é assim que se fala. Vamos supor que você quer doar um dinheiro para a ESEC, você é membro da ESEC. Aí você fala, nossa, tô a fim de doar R$20 para a ESEC. Não sei por quê. Aí você vai lá e doa. Aí você pede, sei lá, pro LCP assinar, falando que recebeu aquele dinheiro, e você assina lá como responsável pela doação dos R$20. Então você pode doar sim, você só não pode ser intermediário das duas partes. Então a empresa pode doar, qualquer pessoa pode doar. É diferente, por exemplo, Laís me corrige se eu estiver errado, mas é diferente do patrocínio, tipo, eu, sei lá, vou dar 10 quilos de mortadela pra você fazer o DD de vocês, pra vocês comerem lá no DD. Eu, tipo, porra, não tem como você fazer um recibo de doação de mortadela, sabe? Ou de pão, ou de, sei lá, alguém resolve doar refrigerante pra vocês. Não tem como você fazer um recibo disso. É outra coisa. Então, esse recibo de doação e patrocínio aqui é só para caso de dinheiro mesmo. Mas você entendeu? Beleza. Fundraising. Vamos lá, esse daqui é um pouquinho complicado de se entender, mas é muito interessante. Vamos supor que você está fazendo, sei lá, uma rifa no seu cérebro. Acho que rifa é o melhor exemplo de fundraising. Aí você está lá... Ih, o PPT bugou de novo. Quase. 27. Você vai vender as rifas, vai ser tipo R$2 a rifa. Imagina você ficar fazendo um recibo de R$2 de rifa pra toda pessoa que você vende aquela rifa. Tipo, meu Deus do céu, né? Se vender 300 rifas, você tá no sal. Você vai gastar mais dinheiro de papel do que você ganhou com a rifa. Então, você pode fazer o recibo de fundraising. Aí você vai colocar lá a quantidade que a pessoa comprou, o valor que ela pagou, o valor total e a assinatura da pessoa. Então, a pessoa comprou a rifa, assina aqui, pronto, acabou, não tem segredo. Então você vendeu o rifa, você, sei lá, vai vender bolo em nome da ESEC, sabe? Tipo, aí você vai vender os pedaços de bolo. É só fazer um negocinho disso daqui, acabou, não tem segredo. É bem de boas, assim, é bem difícil você entender a situação que ele deve ser usado. Porque, por exemplo, você vai vender camisa. Aí camisa é outra coisa. Shop local pode? Não. Porque, por exemplo, o fundraising, uma das premissas que tem que ter no fundraising é que seja o mesmo produto. Então, o shop local, geralmente, você não vai vender, tipo, só camisa. Você vai vender camisa, pulseira, moletom, short, não sei. Tipo assim, não é interessante fazer isso. Sem falar que o valor é um pouquinho elevado também, às vezes, para ser fundraising, sacou? Porque fundraising se presume que sejam pequenos valores. Então, igual, pagar um bolo. Tipo, a pessoa pagar, sei lá, R$1 num pedaço de bolo, sabe? Olha lá. Então, se presume que sejam valores pequenos. Então, não é muito legal você fazer para valores muito grandes o fundraising, porque não é essa a função dele, sacou? É justamente para lançamentos pequenos. Movimentações financeiras. Agora é Laís, né? @Laís. Agora é ela. Quem tá me vendo no PPT? Sou eu. Todos me ouvem? Sim, tô te ouvindo. Todo mundo ouvindo. Uhum. Dali. Gente, uma pergunta sincera para vocês que estão assistindo aí. Vocês preferem que continue amanhã, porque já foi muita informação hoje, ou vocês querem que eu finalize? Isso vai ser mais prático, esse finalzinho, mas é vocês que sabem. Hoje ou amanhã? Não, tem pouca coisa. Eu acho que não vai passar de 10 minutos o que eu vou falar agora, porque eu vou continuar amanhã. Já estava previsto isso. Pode ser hoje, Dali. Tá. Vamos lá.
Vou falar rapidamente de movimentações financeiras, continuando um pouco sobre comprovação de receita. E receita é o quê? É o dinheiro que vai entrar para o ZL, para a extensão, para a entidade, beleza? Bem no ABC da coisa. Então, como é que a gente vai comprovar? Através de recibo de receita, nota fiscal, e eu vou falar um pouco sobre o recibo de receita propriamente dita, nota fiscal e FII em dólar como proceder. Para receita, no caso, basta fazer o recibo da ESEC, que todo mundo deve ter um modelinho. Se não tiver, no site do TNA tem um link que dá acesso para todos os modelos de quaisquer documentos que vocês estejam precisando. E aí vocês adaptam de acordo com a entidade de vocês e o passo a passo de cada artigo já foi explicado por João anteriormente. O que é que acontece às vezes? O pagamento é realizado por uma terceira pessoa. E o pagamento de uma FII, por exemplo, Mariana vai fazer um intercâmbio, mas a mãe dela, Antônia, pagou a FII. Então, você pode fazer o recibo em nome de uma pessoa ou da outra, da mãe ou da filha, mas tem que fazer referência à pessoa que pagou o OEP. Por exemplo, aqui no exemplo, que isso foi retirado das súmulas, esse exemplo tem nas súmulas, caso vocês queiram consultar, que vai ficar a descrição do recibo. Então, vai ficar como membro responsável da ESEC tal, inscrito no CNPJ tal, declaro ter recebido a quantia de X de João da Silva, referente ao pagamento do programa de intercâmbio tal de Maria da Silva. Isso está tranquilo? Pode ser de uma forma ou de outra, ou o pai, ou os dados do pai fazendo referência na descrição do recibo à EP, ou o contrário, os dados da EP fazendo referência ao pagamento realizado pelo pai. Porque o que acontece, por exemplo, em contas como PagSeguro, PayPal, a gente vai lá no extrato, vai estar lá o nome do pai e o recibo vai estar no nome da filha e a gente não vai entender o que é que rolou naquela transação. Por isso que a gente pede que faça dessa forma, beleza? Tá. Pode ser feito também por nota fiscal. Qualquer receita tem entidades que emitem nota fiscal, como por exemplo São Carlos. O TNA está buscando formas de implementar isso efetivamente em todas as entidades também. E por isso que a gente está estudo de várias plataformas e uma está sendo confeccionada para implementação no próximo ano ainda. Então, por enquanto, a gente vai ter que trabalhar e entender bem o contas online. No caso de FII em dólar, tem umas peculiaridades aí específicas. O que é que acontece? A gente recebe o dinheiro de uma FII que não está na moeda que é da conta caixa. A conta caixa é só para real. Todo mundo sabe o que é conta caixa? Acho que sim, né? É o dinheiro que você vai receber em mãos, você bota no cofrezinho lá no CL, ou no, sei lá, tem gente que leva para casa. Não. Conta caixa não pode ser negativa nunca, porque você nunca vai receber ou vai ter menos de R$100 numa conta caixa. Então, atenção, conta caixa nunca pode ser negativa e conta caixa nunca pode ter uma moeda de real, certo? Então, quando chegar um trainee pagar você em dólar, o que é que vai ter? Tem um flowzinho aqui. O intercambista chegou no dia 3/10 de 2016, pagou a FII em dólar, $50. O que você vai fazer com esse recebimento do dinheiro? Você vai fazer um recibo normal. Recebi $50 do trainee fulano de tal e vai fazer a conversão desse dinheiro numa casa de câmbio, certo? Quando você fizer a conversão desse valor, aí você vai lançar no Contas Online o valor convertido. Porém, em anexo vai estar o recibo do valor em dólar. Isso ficou tranquilo ou está confuso? É a data do dia que recebeu, com o valor que recebeu em dólar no recibo. Porém, no Contas Online, versão. E no Contas Online você vai ter que anexar o recibo em dólar e o comprovante do câmbio para a gente ver quanto foi que deu esse valor na transação. Beleza?
JB. Comprovando despesa. Despesa vai ser todo o valor que vai sair do CL, da extensão, da entidade. E quais são os tópicos abordados rapidamente? Cupom fiscal, nota fiscal, recibo feito pelo fornecedor, recibo de despesa da ESEC, que deve ser usado como uma exceção, e o boleto comprovante pago. Cupom fiscal, o que é que a gente vai observar? Os dados do fornecedor, nome, endereço, CNPJ, data da compra, a descrição da compra, valores e o CNPJ da ESEC. Então, todo comprovante de despesa da ESEC tem que constar o CNPJ da ESEC, beleza? Se você for comprar alguma coisa no estabelecimento e ele não tem condições de emitir comprovante com o CNPJ da ESEC, é preferível que você procure um outro lugar. Mesmo que aquele serviço saia um pouco mais caro, mas você vai estar com a garantia que aquela transação vai estar dentro dos trâmites legais, vai estar regular, beleza? E você vai ter uma comprovação daquele gasto. E despesa é sempre uma coisa muito séria. Todo o caminho das despesas feitas pelos escritórios locais devem ser devidamente comprovadas. Opa, acho que desceu um pouco demais agora. Esse aqui é um exemplo em que no consumidor, que a gente vai conferir se está o CNPJ, está um número qualquer. Se não tiver nada, se tiver X, estrela, números aleatórios e não tiver o CNPJ, vai estar errado. Opa, gente, está mexendo aqui. E quando for colocar crédito no celular de membro, como faço? Porque cupom fiscal não sai com o CNPJ. Gente, casos particulares, muito particulares, que devem ser conversados com o coach, para que eles estejam cientes disso. A gente vai aceitar declaração, por exemplo, que isso vai ser explicado também melhor amanhã, tá? Que é questão de passagem de ônibus, passagem de avião, isso nunca vai sair no CNPJ da ESEC, porque vai sair no nome do usuário, do passageiro, ou qualquer coisa assim. Então, nesses casos específicos, a gente vai aceitar uma declaração em que a pessoa usuária, o cliente, vai estar declarando lá que, mesmo que aquele recibo esteja em nome da pessoa, foi utilizado em nome da ESEC. Beleza? Então, normalmente, para casos de crédito de celular, é nesse mesmo formato de declaração. Ok? Nota fiscal. Isso, se a entidade emitir, tem que pagar. Se o lugar não emitir, não. Pronto, eu vou chegar nessa exceção também. Se o lugar não emitir de jeito nenhum e você precisar fazer uma compra naquele estabelecimento, aí você leva o recibo de despesa da ESEC, ele assine também. Mas isso é em caráter excepcional, beleza? Se a gente vê que, se o auditor perceber que tem um monte de recibos de despesa da ESEC no Contas Online lá, provavelmente vai informar o seu coach para conversar com você. Na nota fiscal, deve conter da mesma forma os dados do fornecedor, nome, endereço, CNPJ, dados da ESEC, data da compra, descrição da compra e valores. Uma peculiaridade de nota fiscal é que ela acaba sendo válida para o mês inteiro. Por quê? Porque o ISS, que é o Imposto sobre Serviço, só é cobrado no final do mês. Então, durante todo aquele mês, aquela nota fiscal é válida para transação. Porque, às vezes, por exemplo, você comprou um computador na empresa e ela não vai emitir a nota fiscal na hora. Ela vai emitir no final do mês e vai enviar para você, porque é quando ela vai fechar esse imposto. Beleza? Ai, droga. Tá. Não. Aqui.
Recibo feito pelo fornecedor, tem os mais variados possíveis, tem esse à mão, pode ser impresso, mas deve conter da mesma forma os dados do fornecedor, nome dele CNPJ, dados da ESEC. Gente, por exemplo, às vezes tem uma vendinha que você precisa comprar uma xerox, sei lá, e essa vendinha não tem CNPJ. Então a pessoa vai fazer um recibo com o CPF, beleza? Mas assim, é como eu estou dizendo, se o estabelecimento for regular, o mais regular possível, com o CNPJ, vocês podem bonitinho, é melhor, mesmo que o serviço seja caro, que você frequente esses estabelecimentos, beleza? Continuando, data da compra e descrição da compra. Tem o recibo de despesa da ESEC, que era justamente a questão que eu ia levantar, que deve ser utilizado em casos excepcionais, com relação a estabelecimentos. Boleto bancário com comprovante de pagamento. Você nunca lança no Contas Online só o boleto. Você deve lançar o boleto com esse comprovante de pagamento. Como é que a gente vai saber que uma coisa tem a ver com a outra? Pelo valor e pela data, não. Não somente. A gente vai olhar o código de barras. Por isso que muita gente, quando vai pagar, por exemplo, imposto, que recebe o carnê, a mulher vai lá, destaca o carnê, ou então vai pagar boleto em lotérica, a mulher rasga a parte do boleto, do código de barras e fica sem o número, você vai levar multa, porque a gente não vai ter como comparar que aquele comprovante de pagamento é referente àquele boleto. Então, se ligar sempre que o número do boleto vai estar no comprovante de pagamento. Que é assim que a gente vai identificar que aquilo é referente um ao outro, ok? Por fim, uma última mudança recente, que foi a questão de Shopping Nacional. Antes, até, sei lá, 2 meses atrás, a gente cobrava a planilha de ranqueamento. Então, pode ser que na transição o VP, antecessor de vocês, vai dizer: tem sempre que colocar a planilha de ranqueamento para o CI Shop Nacional, custos compartilhados de viagens, TCS Nacional, e pagamento de FII de Conferência Nacional. Aí a gente ia lá e conferia o nomezinho da pessoa se estava no recibo. Hoje não mais precisa. Já que o TNA tem acesso a essas planilhas, o TNA vai conferir se o nome da pessoa que você colocou no recibo está constante, está ranqueada na conferência realmente. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Se não tiver, o treinamento está encerrado por hoje. Nós vamos continuar amanhã ainda sobre movimentações financeiras. Trainee fee ainda é cobrada, certo? A gente está estudando a possibilidade de retirar essa cobrança, mas ainda é cobrada. Bem como a de extrato de ICL, certo? Mas para Conferência Nacional, OCI Nacional, TCS Nacional, não precisa de planilha, ok? Esse treinamento vai continuar amanhã, a gente vai especificar sobre reembolso, sobre mais uma série de coisas, casos peculiares, essa questão de declaração. Então, compareçam novamente. Obrigada pela atenção de vocês e por ficarem até essa hora. Se persistir alguma dúvida, procurem o coach. Se você olhar assim, meu Deus, eu não entendi nada, eu não sei ainda como é que eu lanço no Contas Online, não sei mexer, marca um chat com o coach correndo e a gente vai esclarecer isso, beleza? Amanhã eu vou falar sobre passagens também, porque é mais voltado para reembolso, tá? Vamos compartilhar o link de hoje agora, porque já foi muita informação por hoje. Até amanhã, gente. A gente pode mandar agora por e-mail também os contatos de todo mundo de WhatsApp, porque aí vocês procuram um coach específico e já começa a conversar com eles. Mas vocês podem pedir ao antecessor, que muitos antecessores têm o grupo no WhatsApp, já com o coach do TNA. Pede para adicionar vocês lá, que vocês já vão se inteirando de como é que funciona essa dinâmica. Isso aí. É muito importante estar no grupo de auditores, tá? Porque a gente manda os resultados por lá.
Uhum. Tchau, tchau, por nada. Tchau, tchau, gente. Lembra, amanhã, 23 horas, horário de Brasília, a gente tá aqui de novo. Fechou.